Gravando diretamente da TV Costa da Lagoa, Florianópolis, Zumbilândia, diretamente com essa chuvinha, fumacinha, nesta tarde maravilhosa. Maravilhosa, porque eu acho que é o nosso terceiro vídeo, daqui a pouco vai ter o quarto vídeo, vão ser só 4 vídeos no dia de hoje. Eu gostaria que no dia de amanhã já tivéssemos boas notícias e diminuíssemos os vídeos, né? Mas como eu prometi, serão 10 dias intensos aqui nas redes, até fazer essas canalhas regredir a operação psicopolítica usando instituições. E hoje, graças a um belíssimo trabalho, né, da caneta roxa do governador Renato, a gente teve uma ligação diretamente no Conselho Tutelar para acabar com a raça daquelas mentirosas stalking que estão juntas no conluio político institucional com as senhoras da gangue da Costa da Lagoa. Totalmente programado, né, para infernizar a família Arquitetos, tirando esse sossego do pai de família, zelando para que não aconteça a cura dele, que ele depende desse bem-estar que a família promove, e elas insistem em degradá-lo, insistem em fazer todas as calúnias. Imaginem só, nesta porta que eu tenho aqui atrás, ó, que tá com a cortina preta, a gente descia uma bitoneira que era usada para construir o caminho. Antes da revitalização, o nosso início da nossa obra particular da família, essa bitoneira ficava aqui no meu jardim na laje, o jardim farmácia. E às vezes na rodana que desce a bitoneira descia o Matheus. E é claro, pai e o irmão lá embaixo, cinto, tudo certinho, conforme descia na corda da bitoneira, descia a criança. Aí ele ganhou um cinto para escalar árvores, porque foi o presente que ele pediu. Ganhou um professor, um querido, nosso querido, que veio podar as árvores aqui. Até eu tô para chamar ele aqui para passar um dia aqui com o Matheus. Ganhou aula, ganhou apostila, tem apostila ali sobre tudo sobre arborismo. E aí vem uma cadela, uma maldita, com perdão da palavra, porque os animais, a cadela, ela não raciocina, aí vem um ser humano do Conselho Tutelar que raciocina, instigar do Renato que a criança estava chorando. A criança estava aproveitando a vida, aproveitando o cinto, aproveitando a rodana da bitoneira, mas como está no meu Facebook, e essas canalhas de merda, porque quem raciocina e faz o que elas estão fazendo são canalhas, petralhas, malditas, como eu tenho dito, quem usa isso contra a família Arquitetos é porque deve muito, deve gangue, né? Deve tudo isso que eu estou denunciando aí nas redes. Mas, enfim, a gente hoje, em termos, porque quem fez tudo foi o Renato. Ele fala muito bem, ele tem muita paciência para rejeitar todas as acusações que a quadrilha da Rosângela Máximo, da Elisete, da Nailde que cortou a água e da Vitória que acusou o Serginho falsamente de roubo de telefone, a quadrilha delas mobilizou não sei quantas denúncias através do Conselho Tutelar, utilizando uma quadrilha maior para usar a instituição e falar contra as coisas da nossa vida que a gente coloca na nossa página, na minha página, enfim, na minha página pessoal, ou que está rolando aqui em casa, que é problema nosso. Supostamente que elas querem usar isso para dizer que foi através da internet que vieram os encapuzados. Os encapuzados, como diz o Renato, que ele tem totalmente identificado, um por um. E eu recebi a orientação de um policial indignado com todas as vezes que eles usaram e abusaram a polícia militar e as forças de Florianópolis para contar mentira e fofoca. Ele disse,
faz um boletim de ocorrência contra cada um desses canalha. Amanhã eu começo, junto à 10ª, cada um. Yuri, vai, Nando, vai. Todos eles eu vou fazer um boletim de ocorrência contra eles, individual. Um por um. Jonas Maconha, filho de Jonas Maconha, que é de menor. Isso, o Conselho Tutelar, essas petralha maldita, não tão preocupada. Que dentro da quadrilha tinham de menor. Isso, elas não estão preocupadas. Elas estão preocupadas que a família se envolve em atos violentos e expõe na internet. Olha como é a conotação desses canalha de distorção da realidade. Ali estão os baldes, ó, porque eu estou sem água das minhas instalações que foram feitas para minha casa, diretamente da fonte, usando todas as exigências dos canalha petralha maldito sobre extrema de divisa, e mesmo assim a vagabunda quis se apossar da fonte. Tá denunciada no Direitos Humanos. E eu não quero nem saber o rebolation, que o seu promotor público que aceitou essa canalice que veio dessas putinha maconheira, vai ter que fazer de reboliço para resolver. Tanto limpar o nome da família na TV Lixo de Floripa, quanto fazer a água vir para as torneiras do jeito que estava, quanto, veja bem, parar com essa perseguição política institucional. Vocês não estão lidando com os ignorantes do oeste da roça, que as praieira, canalha e putinha maconheira chega aqui contando milonga, né? E se não tivesse o balhado Bernardo, o local, ele não é local, não. Ele é um baita de um canalha. Um desses drogadinhos que essa aqui do lado incentivou a vida inteira, porque o pai dele não ensinou ele a fazer isso que eles vieram fazer aqui. Então, o negócio é o seguinte, não tem para onde correr, a família está encurralando os canalha mesmo, não vamos aceitar nada de estupidez da justiça, maior que foi a estupidez que o oficial de justiça mandou para o Renato, que eu não tive coragem de ler, mas que ele já está tomando as medidas cabíveis. Eu estou fazendo denúncia da quadrilha um por uma dessas elementas, fingida, que vem orquestrar de facão na frente da minha casa para depois se fingir de vítima. Se acabou. Não dá mais. Isso é 5 anos de elas usando a comunidade para encurralar a gente. E a comunidade sabe como que elas agem. E não está a favor disso, porque a gente tem vários testemunhos de pessoas honestas, trabalhadoras, pescadores, que já botaram elas para correr. Com baixo-assinado, com confusão. Eu não sei como que o Conselho Tutelar aceitou isso. Aceitou essas canalhas. O Renato já está colocando público o vídeo do pessoal do conselho que visitou a minha casa para ver se as crianças estavam bem, porque estava tendo a denúncia que eles não estariam estudando nas escolas. E aí vieram, conversaram com o Serginho, tá bem, tudo, deram um relatório para a Mônica e, segundo a própria juíza da infância, o conselho deu um relatório que simplesmente as crianças estavam bem. Se trocou e botou petralha lá para fazer conluio para sumir com criança, não me interessa. Essas são as palavras da mãe Meg. Não me interessa. O que estão mandando para esse juiz, para esse promotor aí, ele está acatando. Não me interessa. Eu não tenho nada para esconder da minha vida. Já falei da agenda. Apanhei por causa da agenda. Fui defender idoso. Como o idoso não era drogado, apanhei de drogado. Do Célio, fui espancada na rua por ele e as filhas dele, tudo drogado, Nailde drogada, essa Elisete é vulgazinha pra caramba, não tem moral pra falar em nome de nenhuma comunidade chamada Costa da Lagoa,
Porque o presidente da comunidade é o Vaninho Andrade e eu duvido que ele vai se meter nesses níveis nisso. Até porque ele sabe que a Elisete invadia a escola e levava essas crianças para o ponto 8 para adotar árvore, não sei o quê. E eu não sei se ele sabe que era sem a presença de professora, que era atividades difusas com a escola de uma pessoa que está fora da escola. E isso eu não aceito, porque ela não é mãe e ela levou o meu filho, de mim que sou mãe, para fazer os seus coordenados políticos que não me interessam. Por isso que elas são as vadias políticas, porque elas se adonam de fonte, elas fazem orquestrados políticos que devem ser investigados, e eu não estou afim de puxar chinelinha para mais ninguém. Agora, eu quero que elas puxem cadeia. Isso que eu quero, porque já deu. Aí o Renato fez aquelas perguntinhas básicas para o Conselho Tutelar. Ai, aquelas 2, 3 perguntinhas já ficaram com o cu na mão. Já não tinha resposta. Quando ele pediu a lei da obrigatoriedade de mandar um filho para a escola, já não rolou. Porque elas sabem que elas estão mentindo, que elas são canalhas, que elas são politiqueiras, que elas estão fazendo política com os filhos das pessoas, que é de obrigação dos pais dar devida educação para os filhos. E se hoje a gente tem um apanhado de plataformas para inscrever os nossos filhos e escolher o professor que vai ensinar inglês para eles, que vai ensinar português, o Serginho está com uma letra linda, caligrafia linda, está arrumando os erros que ele não sabia falar, não sabia escrever, está tudo resolvendo a vida dele através do estudo domiciliar. E eles têm interação com quem a gente julgue que seja necessário eles terem interação. Não vamos tolerar nenhuma das acusações desses canalha, zero moral, Conselho Tutelar zero moral. Atitude hoje, eu acompanhei tudo. O Renato se virando nos 30 para desbancar por telefone a canalice que o Conselho Tutelar fez erroneamente de se meter na nossa vida e se juntar a uma quadrilha política. Uma quadrilha armada, uma quadrilha feminista, que não tem nada a ver com a Costa da Lagoa. Elas não têm nada a ver com a Costa da Lagoa. A história delas aqui é bem comum, qualquer um pode investigar. Comum de que jeito? Comum do jeito que eu me refiro à história, que eu pesquisei e ouvi da boca das pessoas que sempre viveram aqui, tudo que elas passaram com elas, que é parecido do que eu estou passando. Pior ou melhor, só se eu tivesse vivido o momento para poder estar estricnando aqui nas redes. Eu queria fazer um direcionamento das perguntinhas básicas sobre o conselho, mas já ficou aqui muito grande esse vídeo. Vou falar só que em 2020, quando a minha mãe ligou para essas canalhas, que nós estávamos com as comidas apodrecendo, sem luz, sem água, lá na casa do Coquinha, não apareceu nada. Ninguém, né? Aí depois foi uma putinha maconheira, depois da pandemia ali, durante, fazer uma denúncia e desapareceram. Educadamente, se identificaram e foram embora. Diferente do que as vadias denunciam lá no conselho, que a gente toca todo mundo. Isso é mentira. Então deve ter 2 conselhos, deve ser que nem eles estão fazendo dentro da justiça. Horas vêm pessoas que são oficiais e horas a gente já não sabe mais. Isso desde 2020. Sim, eu taquei fogo numa intimação, no envelope que um canalha de um oficial de justiça, falso ou não falso, jogou atrás de um cano. Foi filmado e foi para as redes. Porque isso não é a atitude de um funcionário público. Bem como a atitude da conselheira que atendeu a ligação do Renato hoje. Falsa ou não falsa, não é uma atitude de uma pessoa que tem condições de falar sobre criança nenhuma. Tá mais parecido com uma boa infiltrada para fazer bagunça. Bagunça com o filho dos outros. Vai cuidar da sua vida. Vai cuidar de criança de drogado se metendo em gangue. Vai cuidar desses carinha que estão botando baseadão em tudo que é perfil de Facebook e são de menor. Isso é teu trabalho, senhora.
senhora. E outro trabalho seu é pegar o portão do Jonas Maconha e do velho Geni e lacrar, pedir para lacrar, para não botar mais gangue na porta da minha casa. E a saída deles, evidente, fica lá para as drogas circulantes, para o buraco do boi, e que se virem com o Alan, com o Sensei, com o Célio, com os amiguinhos em comum que costumam trazer gangue na porta da casa da gente, junto com o resto das vizinhas maravilhosas, stalking fofoqueiras, que eu tenho. Suficiente, diretamente para o promotor, que acatou a obscenidade, que acatou o deplorável. Cuidado com o que vocês andam acatando por aí, né? Porque o meu livre-arbítrio, o meu direito individual está acima do direito positivo de vocês fazer canalice. Não esqueçam disso. Na minha jurisdição aqui está tudo em perfeita ordem. E eu jamais dividiria com uma conselheira deste calibre. Imoral, porque você foi imoral nas perguntas que você fez para o Renato hoje. Porque se você realmente tivesse checado o que acontece com a minha criança e quem é a minha criança, você jamais fazia aquelas perguntas imorais para ele, porque são imorais. Um pai se divertindo com o filho e vagabundas usando isso contra ele. Isso é imoralidade. Ótimo dia. Resto de dia. Já está escurecendo.